Bloco 2, o tema da aula, cultura. Sou Milene Brandão, conforme apresentei no início, e a gente vai dar continuidade ainda pensando nos elementos da cultura, o guia também dos conceitos de cultura. Pensando em conceitos de cultura, a gente tem um conceito de Franz Boas, né? Que ele entende a cultura como um conjunto estável de hábitos, práticas e costumes e tecnologias. Esse conceito passou por várias revisões no decorrer da academia, ok? A gente também tem um outro conceito do Clifford Geertz, que ele pensa a cultura como algo integrado, né? Um todo integrado, que é dinâmico e é sujeito às mudanças, ok? O que vai diferenciar da concepção mais inicial, né, de cultura, que pensava mais a cultura como algo estático. Então, a cultura ela deixa de ser um conjunto de práticas observáveis, ok? E ela passa a configurar um conjunto de códigos simbólicos. Então, esses códigos simbólicos, quando a gente pensa a cultura simbólica, quer dizer o quê? Que ela é compartilhada por meio de símbolos. E esses símbolos, ao se pensar sobre isso, ele pode ser, por exemplo, traz como o idioma, a arte, tá? Gente, não, posso contar uma? Eu preciso contar uma, né? Os símbolos são muito representativos, né? Mesmo a própria tatuagem que você tem no corpo, ela fala muito. Tanto que nos concursos, entraram até com essa vedação, né? Se pode ou não olhar, a questão das tatuagens, né? Aí em alguns concursos é proibido determinadas tatuagens, né? Vocês sabem quais são as tatuagens que mexe é proibida, né? Que ela está ligada muito a algumas práticas ilícitas, ok? Então, se a pessoa tem lembra daquelas tatuagens do palhaço, né? E algumas outras que é ligadas a determinados grupos, né? Facções, grupos. E nos concursos alguns concursos estão vedando sobre isso, né? Agora, o que não pode vedar nos concursos é o fato da pessoa ter uma tatuagem à mostra. Eu tenho uma tatuagem à mostra, tá? Isso é um símbolo também. Fala muito sobre mim. Ou seja, os símbolos falam muito sobre a pessoa. Alguns psicólogos também na entrevista, eles separam não só a forma da pessoa se expressar, que reflete sim de se expressar, comportamento, forma de falar, tempo da fala, que reflete sim um padrão cultural, né? Vocês já devem ter percebido o meu sotaque, né? Eu ia falar assim, a pessoa fala, não é de Goiás, porque também percebe um padrão cultural. Então, existem alguns elementos que... Ai, só um minutinho que eu vou ligar aqui a luzinha. Que eu tenho que ficar mexendo o notebook pra tá com a luzinha aqui. Como eu falei, eu não tenho uma equipe pra tá fazendo essas gravações. Deixa eu puxar mais pra cá. E daí, de vez em quando, eu tenho que mexer no mouse, que essa luz é ligada no notebook. E como a gente tava falando, o fato da pessoa ter apenas tatuagem à mostra não pode ser vedado no concurso. Antigamente, alguns concursos lá atrás vedavam, né? Por quê? Porque essa coisa de tatuagem, ela era muito estigmatizada. O que é estigma? É como se fosse uma marca. Uma marca que, de alguma forma, ela traz alguns padrões... padrões não, marcas negativas no sentido de que estabeleceram para ela. Por exemplo, em alguns países, a pessoa... antigamente, a prática, a pessoa roubar, furtar... ela tinha a mão cortada. Então, aí eles cortavam a mão para as outras saberem, um estigma, para saberem que aquela pessoa ela era um ladrão, né? Então, ela ia ser punida socialmente por isso, tá? Ao se pensar nisso, então, elementos simbólicos falam muito sobre a pessoa. Mesmo que você fale, não, é só uma tatuagem, não é só uma tatuagem. Porque eu acho bonito. Não, também fala muito sobre você, tá? Talvez você não tenha consciência, mas fala, tá? Então, os símbolos, eles também fazem parte da concepção, como se diz, conceito mais contemporâneo do século XXI em relação, século XX, transição para o século XXI, da relação da ideia das vários conceitos de cultura que vai sofrendo alterações após muitas críticas acadêmicas e também resultados de pesquisas que relatam mudanças da sociedade. A cultura, como a gente falou, ela é compartilhada, ela também é aprendida, né, constantemente por esses membros. A cultura, ela pode ser simbólica, em regra ela é simbólica, ela é dinâmica, também não é estática. Então, ao perguntar para vocês, que eu vou perguntar lá na questãozinha, que a prof sempre manda para quem está fazendo a aula, eu mando exercício de fixação. Então, quais seriam alguns elementos, né, pensando de uma maneira mais simplificada das características de cultura? Ela é compartilhada, ela é aprendida, ela é simbólica e ela é dinâmica, tá?
continuando pensando nisso, a gente, pensa nessa concepção da cultura integrada, a gente pensa muito na cultura de um grupo, só que existe toda uma estrutura em relação a aspectos culturais. A gente às vezes tem uma cultura dominante, tá? E a gente tem uma cultura dominada. Às vezes não, a gente tem constantemente. Só que às vezes a gente não, o que a gente não tem o olhar preparado é para perceber essa cultura dominante. E eu vou falar sim, tá? Existem algumas áreas profissionais que a cultura dominante, a forma de interagir, a forma de esperar de se comportar, elas sim, elas são dominantes no sistema de estabelecer o quê? Padrões e critérios que, de alguma forma, marginalizam alguns grupos culturais, ou também, de alguma forma, estabelece padrões que não permitem eles ascenderem, tá? Então, quando eu tive que escutar ontem, não, eu vou ter que falar, eu escutei ontem. Uma pessoa falou o seguinte: mas onde já se viu? Mas esse local aqui não tem professoras dessa área, né? Não vou falar qual, que entenda do assunto. E essa mesma pessoa que falou isso é uma das pessoas que cortavam as outras mulheres na reunião e também não permitiam no evento falar. Então não é que não tenha professoras, que falem sobre assunto, que seja aprofundado, é que não permite com que elas se estabeleçam de maneira igual ou que elas se manifestem, saca? É muito chato isso. É muito chato mesmo. Professora, mas você tá falando uma questão particular? Sim, uma questão que você fala que é particular, só que ela tem um reflexo também, ela é decorrência de um aspecto genérico, de algo que como se diz, do geral para o específico, tá? E as áreas, por exemplo, algumas outras áreas que se pensar assim, a gente tem, por exemplo, uma dinâmica de uma cultura onde algumas profissões, essas mulheres, por exemplo, eu já vi muito alguns falarem que na agronomia, não sei, conversa aí, que ao se contratar agrônomas em algumas áreas, eles preferem homens. Por quê? Porque eles acham que porque vai estar no meio do mato, em locais isolados, que é muito risco para a mulher. E eu cheguei já a escutar, por exemplo, de pessoas falando que que a mulher reclama demais, porque se fosse um homem, não teria acontecido nada disso, não teria reclamação, porque ela é uma figura frágil. Não é porque ela é frágil. É porque aquele contexto todo tá envolvendo todo um contexto social, político e de dominação. E daí ela tá tentando demonstrar, mas não, ela não pode falar. Então, eu estou tentando demonstrar para vocês que a cultura não é grupos, ela não é estática, ela não é isolada. Ela também tem uma estrutura que mantém, né, determinadas culturas. E que existe sim uma cultura dominante, né? Como eu comentei já com alguns das áreas, eu falei assim, a própria área da engenharia, ela tem uma cultura dominante ao se pensar em engenharia, né? Um padrão dominante eurocêntrico, da cultura eurocêntrica, ao se pensar em engenharia. E agora eu vou falar outra coisa. Nossa, eu tenho que falar, tá? Eu cheguei a escutar... Nossa. Você já escutou assim? Eu escutei. Falou assim, gente, o pacote anticrime foi trazido lá dos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos, eles fazem pesquisa empírica. Aí eu olhei assim, vem cá, e no Brasil não faz pesquisa empírica? Porque lá no Brasil lá nos Estados Unidos a pesquisa é séria. Tá, e a pesquisa científica aqui no Brasil não é séria. Você percebe uma ideia de cultura, que o pessoal tem essa coisa de que uma cultura é inferior à outra? Gente, uma cultura não é inferior, ela só é diferente. Só que o padrão dominante cultural é em relação à cultura dos países dominantes. Eles são bons, vocês são ruins. Porque o padrão cultural a ser seguido é esse. O pessoal não consegue nem perceber a falha no raciocínio lógico disso, saca? E entre linhas, você consegue perceber essas falhas, ou melhor dizendo, esses padrões culturais na fala da pessoa. Quando você estabelece criticamente, você se pergunta, né? Você não vem com aquela fala dada e você, daí você faz a pergunta oposta, mas peraí,
Então, o pacote crime, ele veio como modelo, o Sérgio Moro trouxe os Estados Unidos, né, o exemplo, aplicou, porque lá eles fazem pesquisa empírica. Aí você fala assim, faz o oposto, faz a crítica, né? Mas, então, quer dizer que no Brasil não tem pesquisa empírica? Então, você reforçar esse senso crítico é você estabelecer também pro teu aluno que ele possa se questionar se aquilo que ele está falando é verdade. Só que as pessoas, nossa cultura dominante, né, permeia muito que alguns grupos não podem ser questionados. A fala deles tem que ser dada e você tem que acreditar. Questionar quer dizer, se pergunta. Mas se ele falar isso pra você, você fala, mas será que é isso mesmo que acontece? Ou será que é isso? Você faz a pergunta oposta, né? Trabalhar criticamente. Quando você trabalha de forma crítica, você consegue perceber essas falhas na lógica. Você tá entendendo? Mas ao não criticar é uma forma de estabelecer dominação. E você sabe uma coisa que eu gosto muito de Foucault? Foucault fala o seguinte, que todo saber é uma relação de poder, tá? Envolve relações de poderes, tá? Todo saber, tá? O saber cultural envolve relação de poder também, pensando a partir de Foucault, tá? Então, quando eu penso nisso, então é muito mais do que aquilo que você aprende na escolinha, que são artefatos, são danças, são comida. Cultura é muito mais complexa em relação a isso, tá? Cultura, ele envolve, como eu falei, situações dinâmicas, envolve a complexidade, envolve todo um aspecto integrado, envolve símbolo, formas de pensar, formas de agir, formas de olhar, subjetividades. Ela é muito mais complexo, tá? Então, por isso que é difícil você pegar um conceito único de cultura, tá? E até porque o conceito de cultura, ele reflete muito também da sociedade que você está falando, no momento histórico que você está falando, né? Então, permite isso, né? Então, quando a gente busca para vocês refletirem sobre a concepção de cultura, vocês, por exemplo, tentarem identificar na tua família, né? Existe, por exemplo, papai e mamãe, aí eu vou contar, papai e mamãe, né, ao se casarem, pensa, papai e mamãe ao se casarem, alguns podiam vir de culturas diferentes, né? Aí chegaram ali, eles tiveram que se fazer uma negociação cultural, ou não, ou uma cultura meio que dominou a outra de alguma forma cedeu, né? Para se estabelecer o vínculo, né? Houve um diálogo cultural, né? Para tentar criar uma outra cultura, outra não, mas uma cultura daquele núcleo familiar, naquele momento. Então, tinha culturas da família, tua família também tem culturas. Algumas igrejas, eles, por exemplo, eles não permitem casamento de pessoas que é fora da igreja. Por quê? Porque eles querem a propagação daquela cultura, né? Então, eu já vi muitas igrejas, por exemplo, algumas igrejas que tem até critérios que pode vir pessoas de outra igreja, quer dizer, pode vir pessoas que se convertam àquela igreja, mas daí meio que tem que passar anos, né, pra ver se a pessoa vai se manter no local. Mas se a pessoa ela tem berço naquela igreja, ela é muito mais benquista, né? Se a família dela é daquela igreja, né? Então, é uma forma de você estabelecer ilhas culturais, né? Pra que venha proteger de alguma forma aquela cultura, né? Aquela forma de pensar, forma de agir, forma de subjetividades, práticas e estruturas e formas de dominação e tudo, né? Naquele núcleo, tá? E o que acontece é assim, prof, elas são passíveis de mudanças culturais? Sim. Só que para uma cultura ocorrer uma mudança cultural, pode demandar muito tempo. Determinados elementos, né, culturais podem demorar séculos para mudar. Outras culturas podem demorar menos tempo, né, 1 ano, 3 anos, né? Essas práticas. Só que, como é que se estabelece esses núcleos de mudanças culturais? Como é que eu posso fazer isso? Então, no primeiro momento, o que a gente inicialmente faz é trazer isso para o debate, né? Só que muitas pessoas contra essa questão do debate, né? Então, não vou debater sobre isso, não quero nem falar. Porque pode trazer, sim, mudanças culturais. Então, eu, por exemplo, eu vou comentar com vocês, né? Que é complicado você, às vezes, iniciar algumas mudanças culturais. Eu, em outra instituição, né, que eu leciono, fui a primeira mulher do curso de Direito a estar presente no quadro de professores. Antes só tinha homens.
E eu questionei sim, olha, por que isso? Não, porque. Será que é porque não tem mulher? Eles vão falar, porque a gente não encontrou mulheres boas. Como assim, mulheres boas? Como? No curso de Direito se formam muito mais mulheres do que homens. Saca? Eu falei assim, eu tentei mostrar pra eles que tem toda uma estrutura de dominação que não permite uma igualdade dessas mulheres nesses processos e nesses espaços. E a partir dessas críticas foi abrindo, sim, mais espaços para essas mulheres estar. Então, a prática de dialogar, só que algumas famílias, o fato de você criticar e dialogar é punido. Não sei se, por exemplo, na prática cultural de algumas famílias que herdaram, né, umas culturas mais dos tempos anteriores, o pai, ao ser questionado pelo filho, ele acha isso como um desrespeito. Onde já se viu. Se eu estou falando, eu estou falando e acabou. E ainda pune, bate, né? Então, como se diz, se tinha muito isso. Hoje, no decorrer disso, a gente tá muito mais, tem muito mais elementos de linguagem contribuindo para essas mudanças, né? Porque a cultura também, ela decorre desses aspectos, né? De transmissões. E a gente acaba, de alguma forma, o Estado democrático permite mais esse diálogo. Não quer dizer que as famílias permitem a entrada desse Estado, né? Dessa linguagem ali. Só que, assim, o Estado como um direito, tá? Porque tô falando do Estado em si, que o Estado é bom, né? O governo vem e traz elementos para vocês. Então, quando eu falo para você, assim, você tem uma cultura internacional, você tem cultura nacional, você tem cultura de um estado, você tem cultura do município, você tem cultura de grupos, você tem cultura a cultura sempre é pensada de maneira coletiva, tá? Mas você pode olhar elementos da cultura no sujeito, no indivíduo. Elementos da cultura que liguem ele com um grupo ou com vários grupos. Porque hoje a gente pode pensar numa ideia de sincretismo cultural, tá? Então, por exemplo, ao olhar, por exemplo, a professora, você pode perceber vários grupos que influenciaram na construção, né, dessa cultura, ou da cultura que ela expressa, elementos da cultura que ela expressa. Então, desde as ciências sociais, que para mim é uma cultura mais... As ciências sociais tem formas de pensar, agir culturais, né, e científicas, tá? As ciências sociais, ela tanto é uma escola, ela pode ser uma escola, um movimento, uma academia, uma faculdade. As ciências sociais, quando eu falo nisso, pode ser áreas, né? Mas uma das primeiras coisas que você vai pensar nas ciências sociais as ciências sociais, ela vai, sem dúvida, permear por uma ideia em que a gente começa a relativizar esses olhares, tá? Não pegar essas coisas dadas, ela vai desconstruir. Isso, em qualquer área das ciências sociais, ela vai buscar desconstruir, tá? E criticar, tá? E, gente, eu espero que eu, de uma forma, possa ter dado uma contribuição inicial para vocês, né? Dos elementos da cultura. Vocês perceberam que não existe um conceito em si único que possa contemplar tudo, né? Porque também é reflexo de abordagens. Você tem uma abordagem mais estruturalista, você tem uma abordagem mais sistemática, você tem até o materialismo histórico, quando fala também da questão cultural, a forma de pensar a cultura pela a vertente mais marxista, né? Tem vários marxismo, ele pensa a cultura a partir também do reflexo dessa relação do capital, né? Então, ele pensa da economia em relação à cultura, tá? Então, como se diz, o núcleo não é a cultura como uma unidade autônoma, ok? Então, a se pensar nisso, a prof está tentando demonstrar no decorrer disso para vocês que existe vários núcleos e relações de cultura, vários grupos, vários recortes em relação à cultura, tá? E que é necessário, sim, a gente poder pensar a cultura até para a gente poder criticar nas relações também de trabalho, quando é uma cultura institucional, quando é a cultura de um sujeito, você compreender isso e também você perceber que, às vezes, algumas mudanças sociais e culturais são necessárias, tá? A prof trouxe alguma das culturas, falou da cultura dominante, né? E a cultura dominada. Bem, pense sobre isso. Esse primeiro momento dessa aula síncrona que a gente está tendo, ela finaliza aqui. Aí a prof decorrer se manda algumas atividades e textos de reforço. Beijo, gente. Obrigada aí, tá? E em prol da liberdade de cátedra.